Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco nas regras do jogo da administração pública federal aqui no Brasil, né? Falando da Lei 9784 de 99. Isso aí, a gente tem como base um guia de legislação e ética que, bom, detalha bem essa lei. Legal. E qual que é, assim, a grande ideia por trás dessa lei? O que ela tenta organizar? Olha, basicamente ela define um padrão, né, para as coisas andarem nos processos administrativos federais. O foco é duplo, sabe? Duplo? Como assim? É proteger os direitos de quem está interagindo com o governo, os administrados, Certo, cidadãos, empresas. exato, e ao mesmo tempo fazer com que a própria administração trabalhe direito, de forma eficiente, buscando o interesse público. Ela até define o processo, tipo como essa sequência de passos para tomar uma decisão. Entendi. E a lei tem aqueles princípios básicos, né? No artigo 2º. Além do óbvio que a legalidade que a administração só pode fazer o que está na lei. Sim, esse é o pilar. Quais outros você diria que são, assim, essenciais para a gente entender a lógica da coisa? Ah, com certeza. Além da legalidade, tem a moralidade, que é agir de forma ética, né? Não basta ser só legal, tem que ser moral. Uhum. Tem a finalidade, que é sempre o interesse público. Eficiência também, claro. Mas olha, o que pega mesmo para garantir justiça para o cidadão é a ampla defesa e o contraditório. Ampla defesa e contraditório. O que isso significa na prática? Significa que a pessoa envolvida tem todo o direito de se defender, de apresentar seus argumentos, de contestar o que a administração está dizendo ou fazendo. É poder participar de verdade, sabe? Mas aí não corre o risco de tudo ficar muito burocrático? Muito papel, muita formalidade e a tal da eficiência vai para o espaço. Essa tensão existe sim. A lei tenta achar um meio termo com o chamado informalismo moderado. Informalismo moderado. Isso. A ideia é não exigir um rigor excessivo na forma, sabe? Principalmente para o cidadão. Se um documento está com um errinho bobo de formato, mas dá para entender e cumpre o objetivo, a tendência é aceitar. Ah, tipo, pegar mais leve na forma para focar no conteúdo. Exatamente. Mas atenção, isso não quer dizer abandonar as formalidades que são essenciais para garantir direitos, como o direito de defesa, por exemplo. É um equilíbrio, né? Certo. E tem outra coisa que você mencionou, a impulsão de ofício. O que é isso? Ah, isso é importante. Significa que o processo não pode ficar parado numa gaveta, esperando que o interessado peça para ele andar. A própria administração tem que... Tem que tocar o barco. É dever do órgão público dar andamento, tomar as providências para que o processo chegue numa decisão. Não é só responsabilidade do cidadão. Faz todo sentido. Agora, pensando em quem está do outro lado, o administrado, quais são os direitos mais importantes que essa lei garante para ele? O que ele pode exigir? O artigo 3º é crucial aqui. Primeiro, ser tratado com respeito, né? Depois, saber como está o andamento do processo, poder olhar os autos, tirar cópias. Ter acesso à informação do próprio processo. Exato. E, fundamental, poder apresentar seus argumentos, juntar documentos antes da decisão ser tomada. E a administração tem que levar isso em conta. Ah, e poder ter um advogado se quiser, embora geralmente não seja obrigatório. Entendi. Direitos importantes para se defender e participar. Mas imagino que também existam deveres, né? Não é só pedir. Com certeza, o artigo 4º fala disso. É uma via de mão dupla. E quais são os seus deveres? Basicamente, falar a verdade sobre os fatos, agir com lealdade, com boa fé, tratar todo mundo com respeito, com urbanidade e colaborar, né? Prestar as informações que forem pedidas. É uma relação de cooperação, ou deveria ser. Certo. E como é que um processo desses geralmente anda, do começo ao fim, assim, de forma resumida? Bom, ele pode começar por iniciativa da própria administração ou porque alguém pediu, o interessado. Ok. Aí vem a fase de instrução. É quando se investiga, se junta as provas, os documentos, pareceres técnicos, o que for preciso para entender a situação. E o interessado pode participar dessa fase? Pode e deve. O artigo 38 diz que ele pode juntar documentos, pareceres, perícias nessa fase. É o momento de construir a sua defesa, digamos assim. E depois da instrução? Vem a decisão. E um ponto-chave. Toda decisão tem que ser motivada. Tem que explicar direitinho o porquê daquela decisão, quais fatos e quais leis levaram àquilo.
Isso está lá no artigo 50. Nada de decisão porque sim. Motivação é fundamental para a transparência, né? Mas e se, mesmo assim, com tudo explicado, a pessoa não concordar com o resultado final? Acabou? Game over? Não, não necessariamente. Existe o direito de recorrer dentro da própria administração. É o recurso administrativo, previsto no artigo 56. Ah, tipo uma segunda chance de análise? Isso. Geralmente tem um prazo para isso, 10 dias depois de saber da decisão, segundo o artigo 59. Mas, atenção a um detalhe. Qual? Entrar com recurso normalmente não para os efeitos da decisão na hora. A decisão continua valendo enquanto o recurso é analisado. Puxa, e se for algo urgente? Aí a pessoa pode pedir o chamado efeito suspensivo. Se ela conseguir mostrar que manter a decisão vai causar um prejuízo grave, difícil de consertar depois, a autoridade pode suspender os efeitos, sim, como diz o artigo 61. Mas tem que pedir e justificar bem. Entendi. Então, no fim das contas, essa lei é tipo um manual de instruções essencial para essa relação formal entre o cidadão e o governo federal, né? Dizendo o que pode, o que não pode, como as coisas devem andar. Exatamente. Ela tenta trazer previsibilidade, segurança, evitar que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, de forma arbitrária. Ela estrutura como o governo age e, ao mesmo tempo, define as garantias de quem está do outro lado. E o interessante é como ela tenta colocar na prática do dia a dia conceitos como razoabilidade, boa-fé. Que vão além da simples letra fria da lei, né? Isso, buscando um equilíbrio entre eficiência e justiça. Fica aqui uma coisa para a gente pensar, né? Considerando esse tal informalismo moderado, como é que a administração consegue, na prática, fazer o processo ser simples o suficiente para o cidadão comum entender e participar, mas sem perder a segurança jurídica e o controle que ela também precisa ter? Onde que está esse ponto de equilíbrio ideal? Uma questão complexa, né? Sem dúvida, é o desafio constante.